Olha, é uma irresponsabilidade, mas muito grande o que está fazendo o ministro da Saúde do governo Bolsonaro e as secretarias da saúde, principalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, do governador Dória e do governador Witzel. Eles vão colocar a gente numa grande enrascada. Vamos fazer a comparação, porque não dá para simplesmente olhar aqui sem comparar com os locais onde o vírus já se alastrou. Mas antes, se você é contra esse desgoverno, se inscreve no canal. Somos mais de 165 mil pessoas aqui fazendo oposição todos os dias. Então, olha só. São Paulo, eu vou comparar São Paulo com a Polônia. Ah, mas Thiago, não tem nada a ver. Tem. São Paulo tem o mesmo tamanho em área que a Polônia, tem a mesma população e até o PIB é igual. Então, é uma comparação que dá para fazer. Depois eu vou comparar com outros locais. Eu morei na Polônia. A Polônia tem agora cerca de 70 casos do vírus. Tem 2 mortes. São Paulo diz que tem 58, são os dados oficiais do Ministério da Saúde, mas os dados estão defasados. Só no Hospital Albert Einstein se diz que tem 98 casos. Então, São Paulo, que tem 40 milhões de habitantes, assim como a Polônia, que tem uma área, ou seja, uma área geográfica do mesmo tamanho, mais ou menos, a diferença é de menos de 10%, tem mais casos que a Polônia. Na Polônia, restaurantes, bares, cinemas, discotecas, todo o comércio está fechado. Qualquer aglomeração com mais de 50 pessoas, gente, não é 500, não é 1000, é 50 pessoas, está proibida. Tem polícia nas ruas, só está aberto farmácia e mercados e tá tudo em quarentena. Você não pode sair a não ser que você prove onde você está indo e que você realmente tem que ir lá. Aí você fala, ah, mas e os bancos, a justiça, fórum, não sei o quê? Tá tudo fechado. Por quê? Porque eles têm que parar o vírus, eles têm que parar a transmissão do vírus, porque já tem transmissão interna lá. E eles fecharam todas as fronteiras. Ontem saiu a notícia de que veio um ônibus da Alemanha para a Polônia, 3 pessoas nesse ônibus, eles testam todo mundo para ver se alguém tem febre. 3 pessoas tinham febre, voltou o ônibus inteiro e o nome de todo mundo foi pego. Nenhuma dessas pessoas pode entrar no país nos próximos 14 dias. E acabou. Dane-se. Ah, mas a culpa não é minha. Não importa. Eles não querem que o vírus se prolifere. A Polônia, veja bem. Agora vamos comparar com a Itália. A Itália, quando tinha 100 casos, como tem São Paulo, a Itália fez, ah, não, mas não é nada, não vai dar em nada. O que aconteceu? A Itália agora é o país com mais casos no mundo, é o país, casos diários assim, a China é o com mais casos no mundo, mas na China a epidemia está controlada, foram 8 novos casos ontem apenas, então está controlada. A China agora começou a olhar as fronteiras e a bloquear voos de vários países, mas a Itália fez o mesmo que o Brasil está fazendo, começou a desdenhar e começou a fazer algumas coisas pontuais, como, vamos fazer estádio sem torcida, mas ainda podia ter aglomeração de pessoas. Vamos apenas recomendar as pessoas a não se aglomerarem. Isso não adiantou nada. E o governo lá, o presidente, o primeiro-ministro falando, não saiam, não tem aglomerações. Aí você ia em outro lugar, tá lotado. Aí você ia na discoteca, tá lotada. Aí proibiram bares e restaurantes, só podiam ficar abertos até às 6 da tarde. O que aconteceu? Ficavam lotados até às 6. Depois das 6 o pessoal ficava na rua. Aí não dava. Aí o que fizeram? Fecharam tudo, mas quando fecharam tudo a Itália já era o país da Europa com mais casos no mundo, mais de 1.000 mortes e o segundo lugar no mundo com mais casos do vírus. E aí já começa o outono e vem o inverno e começa a vir temperaturas frias. Então quem conta com calor no Brasil é só olhar o calendário. Então São Paulo não está fazendo absolutamente nada. O governador Dória falou, não, agora jogos de futebol sem torcida. O que adianta jogo de futebol sem torcida se lá à noite eu posso ir em qualquer disco de São Paulo e tem lá 1.000 pessoas juntas? 4.000 pessoas vão estar numa festa nesse fim de semana. Não estão nem aí. Ninguém está nem aí. Essa é a situação do Brasil. Assim como será no Brasil, os mercados estão um caos, todos lotados. A fila para ir num dos maiores mercados de Barcelona, onde eu morava, a fila tem mais de 250 metros fora do mercado de pessoas para entrar no mercado. Tudo vazio, não tem nada, não tem nenhum produto para comprar praticamente, só o que sobrou mesmo. O resto, tudo foi comprado, então não tem mais estoque de comida na cidade. Pelo menos o estado de São Paulo já deveria ter feito. Aí você fala, mas Thiago, isso é demais. Como é que você vai fechar banco, fechar o fórum, fechar comércio, as pessoas vão morrer de fome? Na Europa estão. Só que ou você faz isso agora, ou você vai ver
dezenas de milhares de pessoas morrendo nos próximos meses, e aí a quarentena, em vez de ser 2, 3 semanas de quarentena, vai precisar de 2, 3, 4 meses de quarentena. Esse caos todo que você já no Brasil, agora imagina você coloca mais algumas milhares de pessoas que estarão doentes com um vírus que é altamente contagioso. Vai virar um caos. Vai morrer tanta gente, não só por causa do vírus, porque o vírus mata quem está em situação de risco. O maior problema do vírus é a quarentena para que não se prolifere. Mas por conta do vírus vai ter tanta gente em hospital, gente que nem vai morrer, gente que vai ficar lá se tratando, mas gente que vai tirar vaga de gente que já está morrendo normalmente, gente que morre de acidente, gente que tem ataque cardíaco, gente que tem doença crônica, gente que já vai para o hospital, já está lotando os hospitais desde sempre, desde que eu nasci, os hospitais no Brasil são superlotados. Parou um pouco quando a Dilma chamou os mais médicos. Eu lembro, fui num posto de saúde do Guarujá, que tinham 4 médicos cubanos e excelente atendimento. E é uma vergonha, mas é uma vergonha aí, senhor Jair Bolsonaro e senhor ministro Mandetta, é uma vergonha que cheguem aviões de países como Itália e eles não vão direto para a quarentena, todos eles. É uma vergonha, não tem explicação. Em qualquer lugar, a China, por exemplo, você chegou da Itália para a China, já não tem voo direto, mas você pegou uma conexão, eles veem que você saiu da Itália, foi para outro lugar e chegou na China, você vai direto para o hospital, direto, você não passa em algum outro lugar. Vão anotando, vai ser uma crise que ninguém jamais viu. Os tempos do Fernando Henrique Cardoso, que hoje em dia até parece mais ou menos, taxa de desemprego mais ou menos igual, as taxas econômicas também tudo, os índices econômicos também péssimos como o do governo Fernando Henrique Cardoso. Quem lembra, aquela crise não é nada perto da crise que teremos, a crise econômica e da crise social que teremos se o governo não tomar atitudes drásticas como começar a testar pessoas em todos os voos, começar a cancelar voos de um estado para o outro, principalmente do estado de São Paulo e do Rio de Janeiro para outros estados onde ainda não há casos ou onde há apenas 1 ou 2 casos. Na Itália tem exército na rua, polícia na rua, você não pode, se você chegar a menos de 1 metro de outra pessoa, o policial já falou, sai, distância. Você não pode cumprimentar outras pessoas, você não pode andar de ônibus na sua própria cidade, leva uma multa pesada e você pode ir preso. Compartilhe o vídeo, curte, se inscreve no canal e vamos à luta fazer oposição a esse desgoverno que agora eles têm a oportunidade de acabar com o país. Falou!